Muito bem, de volta a energia, deu uma queda de energia. Eu até brinquei antes dessa queda, dizer, eita, foi a Equatorial que cortou. Não, mas foi uma brincadeira salutar, mas o Carlos Moraes já ligou, dizendo, o que foi, Carlos? Na verdade, tivemos um problema na rede de alimentação, né? O alimentador, rede de alta tensão. É normal, né? Provavelmente a suspeita de algum acidente de trânsito, mas logo hoje, logo hoje, normalizar o fornecimento. Logo uma hoje, coincidência. Logo hoje, né? Mas o áudio saiu, deu para todo mundo ouvir. Luiz Cosmo com Ademir Brandão também, dois radialistas. Então a gente está querendo aqui, o jornalista Raudrinho, olha para cá, fez essa dura. Vamos aqui agora na live, mas sem energia, mas eu tenho internet, então, mas está saindo no Facebook. Tá? Olha a tecnologia para o lado do bem, né? Sem energia, mas todo mundo está assistindo pelas redes sociais. Não tem como a gente não fazer a entrevista. Raudrinho, você deu informação aqui da queda de energia, que tem outro tipo de informação que, se for levar, é séria. Qual foi a informação, por favor? Exatamente. Mais alto. Os funcionários, né, vêm todos se revoltando em relação à questão, a falta até mesmo de segurança que estão sofrendo nas comunidades. E a Equatorial, ela nega a informação aos funcionários, mandam como boi de piranha. Boi de piranha? Boi de piranha para as comunidades. Entendeu? Chegam lá, eles podem, a qualquer momento, sofrer qualquer tipo de violência. Maceió 1, Estáquio Gomes, aconteceu essa denúncia, não é isso? Foi no conjunto Maceió 1, não foi? Foi Maceió, ele estava falando Maceió 1. Maceió 1. E aconteceu com ele próprio, né? Quer dizer, a Equatorial, ela não tem um mínimo de respeito aos seus funcionários, nem de segurança aos funcionários. Se está ocorrendo algum tipo de ameaça em uma localização, como é que ele vai mandar o funcionário sem saber de nada? Chega lá, fica com um boi de piranha. Né? Hoje os funcionários da Equatorial são os verdadeiros capitão do mato. Né? Chegam lá para cortar a energia das pessoas. Está aí um policial civil que estava com sua energia, né? Paga. Edson Moro, Edson Souza. E eles quiseram, de qualquer forma, cortar, mesmo ele apresentando. Como é que pode uma coisa dessa? Né? Quer dizer, infelizmente, esse foi um presente do governo atual e do governo passado, né, do Temer, né, de ter privatizado um serviço que era um serviço público, né, 700 trabalhadores, pai de família, foram colocados para fora da Equatorial, né, hoje estão sofrendo hoje as consequências em relação. Ou seja, que trabalhavam na Eletrobras, quando a Equatorial assumiu. Como é que pode? Você estuda, faz concurso público, passa no concurso público e, infelizmente, o poder constituído do Brasil... Mas nesse caso tem que ser agregado a algum segmento do Estado, porque concurso público está acima de tudo, né? Mas infelizmente estão sendo colocados para fora e estão hoje na Rua da Amargura, né? 700 funcionários. Houve até uma manifestação há poucos dias, né, desses funcionários que foram colocados para fora da Equatorial. Quer dizer, o governo não pensam em relação a essa parcela da população que estão sendo colocada para fora, né? Isso é apenas o desejo do lucro, né? Não existe humanidade, não existe preocupação com seus funcionários, né? Não existe respeito à lei, né? Em relação à questão de corte de energias abusivos. Tem vários vídeos aqui, pessoas... A mulher, olha, no seu celular. No celular, tá no YouTube. Lá. Eu faço questão de colocar no YouTube. Pessoas dizendo, aguarde 5 minutos aí, ele vai lá e vai cortar a energia da senhora, a senhora chega Aí fica na questão do relacionamento com o cliente. Aí não está vendo, a né? senhora com a conta de energia, não, está aqui. Aí vai para, está vendo a forma que eles tratam a comunidade? Esse é o jornalista Raudrinho, sobrenome? Raudrinho de Lima. Deixa eu convidar aqui o Edson Souza, daqui a pouco Fernando, CPI. Edson Souza, aposentado, policial civil, mora no Graciliano Ramos, estava conosco na Rádio Coirmã, no programa Primeiro Amor. Estamos sem energia, mas a tecnologia é só falar alto. Bom dia a todos, né? Que faz com esse vozeirão eu até me né? assisti. O pastor Luiz Almir.
o jornalismo levado a sério a todos que fazem a Equatorial, que se faz aqui presente nesta manhã. Que não fugiram. Eu quero aqui salientar que sábado não foi fácil. Sábado não foi fácil. E eu pensei, não vou mentir, eles vão, não, mas depois o cara disse, eu não vou poder ir outra pessoa. Mas depois ele pensou, ele é inteligente, disse, eu vou, porque eu já conheço como é a forma da apresentação do pastor, que aqui é a questão, eu sou educado, mas eu cobro. Uma cobrança educada. Não foge da ignorância também sendo cobrada. Vamos lá. E foi muito importante a presidente equatorial aqui nesse programa para poder informar os consumidores, né? E quando falamos de consumidores, falamos de 3 milhões de alagoanos. Nós estamos sendo lesados pela Equatorial, a começar pelo ICMS. É um valor altíssimo que é cobrado. Começa por aí. Então, quando nós falamos de Equatorial, nós falamos que ela veio para cá, para a região do Nordeste, especificamente hoje no estado de Alagoas, mas ela veio com pessoas sem capacitação, pessoas sem um compromisso em um bom atendimento direto com o consumidor. Houve um caso, agora em dezembro, que foi, aliás, em janeiro, que foi cortado foi violado, né, o lacre, e também queriam cortar a energia. Eu pago rigorosamente em dia, às vezes eu pago até um dia antes. Você paga rigorosamente em dia e paga um dia antes. Um dia antes. Chegou a equipe lá no Graciliano. Chegou a equipe lá e queria fazer esse corte indevidamente. Eu disse a ele que não iria fazer isso, porque eu estava com o pagamento em dias. E o senhor mostrou? Mostrei. E aí, como é que fica a situação? E, inclusive, quando foi violado o lacre, foi no momento que eu estava saindo de casa. Ele não teve nem atenção de ir bater no portão para chamar o consumidor ou o morador. Até porque nós vivemos hoje no Estado democrático e esse Estado permite a gente algum benefício da lei, né? O próprio Luiz, aqui que está presente, ele falou que a Equatorial... Luiz Carlos. Ele disse que tem algumas datas do consumidor para que não haja um atraso, mas isso já existia na própria Eletrobras. Ele dava de datas, né? Então, fica aqui o meu repúdio por essas pessoas que fazem parte da Equatorial. Cortaram sua energia? Não. Por que não cortaram? Porque eu vendia e mostrei realmente o comprovante, o recibo, né? Mas ele corta mesmo assim? Iriam cortar, só não cortou porque eu também saí, foi na hora que eu ia para trabalhar, né? E agiu com outra forma. agi com outra forma, né? Aqui a forma, a linguagem é diferente de Alagoas, viu? E eu fiquei perplexo porque os próprios funcionários hoje, eles são desqualificados em um atendimento direto com o consumidor. Não é fácil você estar com o seu pagamento em dias e você ver lá um funcionário da Equatorial lá e dar o corte. Isso na verdade, é um constrangimento. Fábio Lira está lá do São Jorge, esteve aqui com 2 senhoras, reclamou. Liga para cá, Fábio, 3338-2403, é outro bairro, também reclamação, 3338-2403, e é um problema muito sério, era para estarem aqui, porque essa situação é delicada. Fábio Lira, 3338-2403. Estamos sem energia na rádio, mas meu celular está com bateria topada e tem internet. Se não fosse isso, a gente não tinha o segundo bloco. Aí onde a tecnologia é fundamental, para o bem. Obrigado, Edson. Mas eu queria complementar aqui. Pode falar.
essas equipes que foram trazidas para o estado de Alagoas, ela já devia ser desqualificada do local de origem deles, né? Se ele veio do Maranhão, se ele veio do Pará, não sei, né? Já devia ter ido para cá qualificado para evitar esse choque entre a sociedade e os consumidores alagoanos. Se fizer uma enquete, Luiz Carlos Cardoso, como Carlos Moraes, de 0 a 10, eu vou ser educado, 9 é contra Equatorial. Então fica difícil, precisa alguma coisa ser modificada. Isso é notório. Eu não botei 10 para não dizer que eu estou sendo carrasco. 9, porque de 1% de esperança que vocês venham trazer um equilíbrio, porque agora não é a população, são vocês que precisam provar à população uma melhoria, porque todos os 100% dos relógios que foram modificados tiveram aumento de 30% a 40%. Obrigado, Edson. Antes do senhor falar... Inclusive, eu tinha dito isso lá no sábado na rádio 90,1. Rádio Coimã, né? Farol. Falei sobre, inclusive, uma resolução que era para todos os consumidores alagoanos adquirir essa caixa para colocar o medidor. Sim. Se houver essa resolução, então ali tem uma parte, um furo, na parte inferior da tampa da caixa, justamente que é para colocar o lacre. Sim. Se é para colocar o lacre, então por que hoje vai mudar tudo isso? Né? Fica aqui uma observação. Está igual aquela questão da emergência do governo, que todo mundo era obrigado a comprar e depois não teve mais sentido. Muito obrigado pela sua participação. O caso que daqui a pouco, Fernando, a questão democrática, um cidadão, usuário, que de fato não modificou a sua fala do que aconteceu sábado. Carlos Moraes, gerente de relacionamento com o cliente. Ele acabou de dizer que a equipe ou as equipes são desqualificadas e tem que haver um treinamento para tratar bem a população alagoana. Vocês estão em Alagoas e quando Alagoas tem que ter outra linguagem. Eu queria aproveitar, assim, fazer alguns comentários em cima da fala do senhor Raudrin de Lima e do senhor Edson Souza. Vou dar essas duas falas para poder dizer algumas coisas. Uma delas muito importante, interessante, é a Equatorial, no momento que ganhou o leilão de privatização no estado de Alagoas, e aqui começou o seu trabalho em março de 2019, ela convidou boa parte do corpo técnico a permanecer trabalhando junto com a empresa ou através da empresa terceirizada. Inclusive, o senhor Edson, nós trouxemos apenas de fora do Grupo Equatorial 15 profissionais. Encontramos um corpo técnico muito qualificado da antiga CEAL, da antiga Eletrobras, e hoje, na nossa sede, ali na Fernando de Lima, a maioria dos profissionais eram profissionais que já trabalhavam na empresa. Alguns que saíram por um desejo próprio, que foi a demissão voluntária, e outros que saíram não aceitaram o trabalho junto às nossa empresa parceira, e boa parte dos profissionais de campo hoje já estavam em Alagoas praticando a atividade de campo ou migraram da antiga Eletrobras para a empresa Control, que hoje já tem uma força de trabalho de mais de 1.700 profissionais e ainda precisa de mais mão de obra. E agora é um detalhe, postura, aí é o que a gente tem que fazer e orientar. Volto a dizer, qualquer equipe da Equatorial que for a um imóvel, ela é orientada a ter o respeito e a postura ao cliente, seja uma situação de inspeção, seja uma situação de suspensão de fornecimento, são os temas que a gente está conversando aqui, o cliente deve ser abordado de forma respeitosa, e já iniciamos algumas reciclagens. Pastor Luiz Hamilton colocou, se hoje ainda essa imagem está passando por esse problema e não agrada aos alagoanos, a empresa tem que tomar medidas de treinamento, de reciclagem, para rapidamente a gente conseguir atender. Dizer para o senhor Edson que ICMS é a aplicação de lei estadual. A Equatorial ela não pode desrespeitar a lei do estado de Alagoas, que prevê a aplicação do ICMS. Não é uma coisa que a gente traz conosco. A gente aplica, na verdade, isso. Então, assim, são alguns detalhes em cima do que foi comentado aqui,
E aí eu agradeço o pastor Luiz Hamilton essa possibilidade de estar esclarecendo. Eu acho E vamos que até 11 horas, viu? Tem são cacife esses para isso. conhecimentos. À Tomaram café, disposição. aquele cuscuzinho aqui de Alagoas, né? Vamos, Luiz Carlos Cardoso, daqui a pouco o Fernando também vai falar. Luiz Carlos Cardoso tem anotado, sua função é executivo de comunicação e marketing. A preocupação aqui maior são duas situações: o aumento do consumo e o desrespeito ao usuário, né? Eu acho que são as duas bandeiras mais delicadas e por último, o atendimento no balcão. As equipes que estão chegando nas casas ou condomínios, tem condomínios em Maceió que vai parar na recepção, que não aceita mais se o proprietário não chegar, porque eles não estão esperando. O que aconteceu conosco aí? O carro invadiu a contramão, derrubou um poste. Foi agora, não foi? Veio de lá do centro de operações, por isso que a gente está sem fornecimento. Estamos sem energia. Aqui, eu quero mostrar aqui, não foi a Equatorial que derrubou o poste, né? Por causa da entrevista. A gente tem que brincar porque um acidente de trânsito normal, mas coincidentemente logo no dia que a Equatorial eu vou ver se esse carro é da Equatorial, mas a gente tem que brincar porque se a gente for levar mas é importante a informação, claro, até as outras pessoas que estão no bairro. Mas estamos aqui na live, no segundo bloco, 3338-2403. Manda aqui uma bateria para cá, alguma coisa, né? Vamos lá. Luiz Carlos Cardoso, já convido o Fernando para sentar aqui, suas informações, porque está ficando um pouco delicado, porque pessoas estão reclamando do atendimento, né? O senhor que é o executivo de comunicação, a questão também dessas datas que o Edson Souza falou que já existia na Eletrobras. A questão do Valdrim, que tem várias gravações, que existem as metas. Ou seja, tem que cumprir as metas, se não cumprir, pode até ser penalizado. Como é que o senhor diz essa situação? Bom, primeiro a situação de... Um pouco mais alto que a gente está sem energia. Primeiro a situação das equipes que, pela informação, né, do Aldrin, estariam sendo deslocadas para locais onde teria o risco ali a integridade física deles. Nós precisamos identificar, na medida do possível, esses locais, porque sim, os eletricistas, eles têm inclusive direito... Doutor, olha aí, uma energia especial, essa veio especial, viu? Ela é equatorial, mas a gente brinca assim, mas acidente acontece todo momento, toda hora, né? Vai só equilibrar, mas estamos aqui ao vivo, independentemente com energia ou sem energia, estou aqui na live do Facebook. Vamos lá. Isso é mais uma evidência de que a característica das redes elétricas, elas são aéreas e estão expostas nas ruas. Então, acidentes como esse podem acontecer e causar uma falta de energia. Isso não quer dizer que, eventualmente, não tem uma falha de um componente da rede elétrica. Mas como foi uma batida, bateu no poste. Isso. Então, no caso dessas equipes, ela inclusive tem direito à recusa de serviços quando a integridade física deles for ameaçada. Então, seja numa situação como essa, um local que tem vulnerabilidade social, por algum motivo relacionado a essa questão da violência, enfim. Então, vamos sim ficar mais atentos a isso, para direcionar e preservar a vida das nossas equipes. Então, a gente falava também a questão do medidor. No passado, antes dessa troca, de fato, você chegou a comentar conosco, quando nós estávamos aí só pela live ao vivo, de pessoas que faziam adulterações no equipamento de medição. Então, era uma prática nociva, aqui em Maceió. Então, quando você muda o parque... Já estamos ao vivo. Além da live, estamos ao vivo também na rádio A Voz FM 3338-2403. Estamos com um debate aqui saudável, equilibrado, mas mostrando a insatisfação da população com a Equatorial. Estou com o diretor executivo de comunicação e marketing, Luiz Carlos Cardoso, e com o gerente de relacionamento ao cliente, Carlos Moraes. Então, pastor, com a troca
atualização do parque de medição, que é a troca de medidores velhos por medidores novos, se algum desses medidores, por um acaso, pode não ser todos, tiver alguma situação relacionada à irregularidade do seu mecanismo interno, se ele tiverem sido adulterado no passado, é lógico que isso vai dar uma diferença. Mas o motivo da troca é a atualização do parque, a modernização mesmo. Os medidores que estavam aí estão há 30, 40 anos e são medidores ciclométricos, mecânicos, estão sendo substituídos por medidores. Agora, abrindo um parênteses dentro desse contexto e fechando ao mesmo tempo. Mas alguns que foram trocados pela Eletrobras, que não tinham nem 3, 4 meses, novos, foram mais uma vez substituídos. Como é que fica isso? Aí cada caso é um caso, a gente precisa entender, e assim, o caso evidente, a gente pode analisar ponto a ponto. Até para entender, esses que estavam com menos meses, menos tempo, por que foram substituídos, a gente entender. Então, cada cliente que teve esse medidor, se ele não foi informado, ele deve buscar os nossos canais de atendimento. Você falou também da questão da troca de geladeira, inclusive o líder comunitário. Ontem aqui, não troca não. Só, olha, vamos oferecer geladeiras, eletrodomésticos. Ele achou estranho e não acompanhou. Lá do Grota do Cigano. Ele esteve aqui ontem, inclusive foi para Dubai, foi um dos representantes da inovação das grotas, e ele disse, pastor, eu não aceito, não concordo e não apoio. Se eles quiserem descer, desçam e ganham para isso. E não precisa de nada. Eu achei que ele foi muito equilibrado. Certo. Em algumas comunidades, a gente busca, inclusive, conhecer, até para tentar não se expor muito, identificar uma liderança comunitária que possa fazer essa interlocução. O que é isso, pastor? É um programa de eficiência energética. Isso está previsto na legislação do setor elétrico. Toda distribuidora no Brasil, ela tem o dever de fazer programa de eficiência energética com dinheiro dela próprio, ou seja, resultado do operacional líquido do exercício anterior, e fazer programa de eficiência energética. Vou abrir outro parênteses e fechar. Tem pessoas que estão em processo de espera 2, 3, 4 anos, porque queda de energia, queimou a geladeira e a televisão e ninguém trocou. E por que essa troca é tão rápida? Vamos lá. O programa de eficiência energética, ele visa tirar equipamentos ineficientes do uso das pessoas e colocar equipamentos eficientes. E nós temos, dentro do critério, utilizado comunidades com família de baixa renda. Porque aí você tira aquela geladeira velha que consome muito por uma geladeira nova. O que você falou agora é a indenização por danos elétricos. Se a pessoa teve alguma ocorrência de energia, falta, existe um procedimento na resolução 414, que o Carlos já falou pelo menos umas 3 vezes aí. Ou seja, você tem que comunicar à distribuidora, faltou energia aqui no meu imóvel, na minha casa, voltou e o equipamento, o ventilador não está funcionando. Ele vai registrar isso lá e vai lhe orientar. Você deve juntar a documentação, dar entrada num pedido de danos elétricos. Você tem prazos a cumprir. O primeiro prazo é 10 dias para uma vistoria técnica. Aí você apresentando a documentação, corre os prazos. A Equatorial vai cumprir os prazos definidos pela legislação. Agora a pessoa precisa juntar a documentação e fazer o acompanhamento para que isso aconteça. Se o dano for parcial, danificou aqui um componente do ventilador, vai fazer a reparação parcial. Não tem mais conserto, a reparação tem que ser total. Para isso, o consumidor que tem a suspeita da queima por danos elétricos, ela tem que cumprir essa regra do setor elétrico. E às vezes a pessoa vê isso como uma burocracia, e não é. Não é uma burocracia, é o que está previsto na legislação. Então, é importante que a gente separe uma coisa da outra. Então, a gente continua nessa ação de identificar as comunidades onde nós temos família de baixa renda com equipamento velho que consome muita energia, no caso é a geladeira, e ao mesmo tempo troca de lâmpadas ineficientes por lâmpada de LED. É outro benefício, e a gente tem absoluta certeza, várias comunidades aqui em Alagoas e em outros municípios já foram contemplados a questão da geladeira, mas também como da troca de lâmpadas. São iniciativas. E aí eu volto para a tarifa social baixa renda. E o Carlos, ele tem até muito mais informação em relação a isso. Carlos, você agora está, é o seu momento. Daqui a pouco ao Carlos vem o Fernando. Olha, o nosso intuito aqui é tranquilizar a população, né?
Eu acho que nós não estamos aqui para denegrir a Equatorial. Agora, estamos aqui para quando, por exemplo, o Raulin Lima, jornalista, amigo nosso, amigo de Fernando, amigo da sociedade, apresentou várias denúncias com provas de áudios. Então, fica meio complicada a situação, porque não está mais no achismo. Temos provas, então fica complicado. Carlos Moraes, gerente de relacionamento com o cliente ou ao cliente. Eu só quero deixar aqui bem claro, hoje esse debate aqui não termina. Em março vocês vão votar, porque nós precisamos acompanhar, eu acho que é o papel do rádio, acompanhar com a população, e eu quero aqui o compromisso de vocês dois, principalmente do executivo de comunicação, Luiz Carlos Cardoso, porque tem que ter tempo para a população, o senhor já ganha para isso, com todo o respeito, e se sobrar, a gente agradece a população. O senhor Carlos Moraes, gerente de relacionamento, ganha bem para isso. Eita, agora foi foda o pastor, né? Ganha bem para isso, gostou? E como diz o Chicanismo, o salário, né? Mas, em março, antes da primeira, até o dia 15, vocês vão escolher a data, vocês estarão voltando para trazer. Eu não vou deixar para junho, não, porque quem está sentindo a dor é agora. Em março, após o carnaval, dia 10, dia 12, antes do dia 15, vocês estarão aqui, talvez com mais outra equipe, porque a gente precisa ter esse acompanhamento. E a Rádio A Voz do Povo, Painel Alagoas, precisa acompanhar essa dimensão de problemas. Porque aqui nós estamos apresentando uma situação, mas todo o estado de Alagoas, como frisou bem o Edson Souza, são quase 4 milhões de habitantes, 3 milhões e pouco no estado todo, juntando com a capital. Então, é uma dimensão de pessoas, de usuários, né? Todos sem relógio. Agora, se tem gato ali, tem tigrão de bengala lá, é com vocês. O papel é de vocês. Carlos Moraes. Fazer alguns comentários. Primeiro, assim, agradecer mais uma vez esse espaço, dizer ao seu Aldrin, dizer ao seu Edson, ao seu Fernando, que a gente vai ouvir, que tudo que está sendo colocado para a gente, inclusive de forma muito objetiva e clara, a gente não está apenas fazendo um contraponto nesse momento, explicando, a gente está levando para dentro da empresa, porque tem muita coisa concreta que precisa ser melhorada. Então, assim, deixar essa nossa fala também, respeito ao que está sendo trazido aqui, representando as pessoas. Dizer, pastor, que uma questão que o Luiz tocou, no ano de 2019, que está previsto na legislação do setor elétrico, Estou ouvindo. Programa de eficiência energética, a gente conseguiu levar em mais de 14 municípios alagoanos. Dia 11 de março, quarta-feira, já está marcado. 11 de março. Está marcado já, né? Mais de 3 mil geladeiras foram trocadas, e aí trocadas existe a relação da tarifa social. Então aquele cliente considerado baixa renda, cadastrado no CAD único do governo federal, que tem a tarifa social, a troca é através de um sorteio dessas geladeiras. Aquela população que não é tarifa social, nós fizemos no ano passado um convênio com uma empresa de eletrodomésticos aqui na cidade de Maceió, no primeiro momento. Esse ano deve ser estendido para o interior, e por metade do preço trocamos alguns equipamentos, geladeira e ar-condicionado, que consomem muito. Então isso faz parte do programa de eficiência. E uma coisa que o senhor colocou, eu que lido com atendimento, que vou nas comunidades, que faço palestra, que vou até os veículos de comunicação, é preciso acreditar que um dano ao equipamento, uma vez que, como o Luiz colocou, siga um procedimento, a Equatorial tem a responsabilidade de ressarcir. Então as pessoas desacreditaram disso. Não adianta eu reclamar porque talvez eu não tenha o meu bem reparado ou com um amigo meu conhecido, tem 3, 4 anos da justiça. Então assim, é preciso registrar. Existe apenas um prazo legal do fato do sinistro, no momento que aconteceu, até 90 dias para não perder o direito de fazer o registro da reclamação, mas vai ser apurado, se constatado que a Equatorial está indevida, ela vai ter a responsabilidade de ressarcir. E finalizando esse momento de fala, dizer para as pessoas sobre o ocorrido aqui, muitas vezes o sistema elétrico está sujeito a algumas situações e a gente é uma coincidência.
Nós tivemos um acidente aqui próximo à sede do Centro Social Alagoano, talvez a ex-sede, né, que ele estava até mudando aqui, o CSA de local, e tem um trecho ainda de moradores do bairro que ainda estão sem fornecimento, porque as equipes estão lá para poder fazer a recuperação de um poste. Houve uma colisão, uma parte, a gente fez uma manobra no sistema, inclusive a rádio está de volta ao ar por conta disso, mas tem algumas Agradeço em nome da rádio. Fornecimento. As equipes estão lá, a SMTT também já chegou ao local para isolar a parte do trecho e a gente está trabalhando para normalizar o mais rápido. Então, algumas considerações, e de março com certeza estaremos de volta. Dia 11 de março, esse espaço quarta-feira. É um espaço muito bom, porque a gente está podendo, como o senhor já colocou, no bom debate, apresentar informações para o nosso cliente. Isso é fundamental. E também vocês, porque é aquela coisa, o pai ausente não sabe o que o filho faz no colégio. Então, às vezes, o terceirizado, né, tem esse lado. É bom e é ruim. Porque o terceirizado, você não está ali perto para ter o relacionamento. Mas ele está lá. Pega o microfone aqui para o Fernando. Fernando, por favor. Bom dia, Fernando. Bom dia, pastor. Essa voz sensual, né? Eu nunca vi você com essa voz. Nunca ouvi. Acontece nas melhores famílias. Mas, Fernando, você representa um segmento chamado Movimento Nacional de Combate à Corrupção Eleitoral, MCCE. Mas pode se estender para outras Para situações. todo caso, em defesa da sociedade, o que for de errado. Você entrou com um requerimento sobre a Equatorial? O Movimento Caras Pintadas, onde tem o Raudrim como coordenador nacional e o MCCE, entramos na Câmara com requerimento para instauração da Comissão Especial de Inquérito. Estamos dando entrada na Assembleia Legislativa. Nada, como eu disse aqui em off, aqui, nada contra os funcionários da referida empresa, certo? Mas a privatização, até que me prove o contrário, só veio trazer mais dor de cabeça à população brasileira, especialmente a Alagoas. Agora, eu queria fazer algumas considerações aqui, e bom que os companheiros estão aqui, e se pudessem responder. E a todos perdoe a minha voz, viu? É normal. A gente gostaria de saber onde que a concessionária de energia adquire os modernos medidores recém-instalados na residência do estado de Alagoas. Qual o órgão e o padrão que funciona a parametrização dos medidores de energia que a Equatorial instala na residência de Alagoas? Qual o órgão credenciado Perimetro que faz as aferições dos medidores da Equatorial Energia em Alagoas? Qual a vinculação que a concessionária de energia tem com o órgão que faz as aferições e se existe uma prestação de serviço ou um termo de cooperação técnica? Quando o medidor é feito a aferição e emitido um relatório e não um laudo da concessionária, encaminha o medidor para uma perícia e assim gera o laudo. Esse laudo é encaminhado para o consumidor, independente de resultado. Eu queria deixar essas considerações para a resposta e espero voltar daqui a pouco. Certo. Eu gostaria de dizer que a questão é a seguinte: eu não tenho nada contra a privatização. Se trouxer benefício à população, terá o nosso apoio. Mas acontece, essa empresa foi fundada na época, sabe que é Equatorial? Se eu estiver enganado, me corrija. Na época do governo Fernando Henrique. Quando deu início Itamar, Fernando Henrique, as privatizações. Se eu não me engano, a empresa de Maranhão, não estou enganado, que é tanta coisa. O que acontece? Você já viu o banqueiro gosta pouco. Essa empresa tem vários acionistas, Banco BTG, Banco Pontual, Banco Mundial. Não, o banqueiro gostar do povo, o funcionário não tem culpa de nada não. Estão aqui cumprindo o papel deles. Para manter a família. Claro, a responsabilidade de defender a empresa. Mas no dia que banqueiro estiver preocupado com a população, eu dou a minha mão à palmatória, pastor. Daqui a pouco você volta. Vamos agora, porque 3338, você liga, você participa e, com respeito, claro, sua participação ao vivo, questionamentos. Foi falado agora aqui que a Equatorial tem vínculo com os bancos, alguns bancos.
se tem sentido isso aí, para o Fernando falar isso, porque ele procurou saber. Vamos lá. Luiz Carlos Cardoso, uma simpatia vocês dois, viu? Muito educados, né? Muito educados. Eu estou vendo aqui, estão sendo provocados de uma forma dentro da realidade e em nenhum momento perderam o equilíbrio e o bom senso. Bom, só em relação à fala do Fernando, relacionado à composição acionária do controle do Grupo Equatorial, se você entrar... Cícero Filho, do jornalista, também está ligado. A rede radialista e jornalistas estão ligados. Cícero, liga para cá, 3338-2403, 3338-2403, é o telefone da Rádio A Voz. Qualquer morador, usuário, qualquer profissional, não importa a área, pode participar desse debate com o Equatorial aqui na Rádio A Voz, no programa Painel Alagoas. Só para dar uma maior ênfase aqui. Os donos da Equatorial são banqueiros, são empresários do ramo financeiro, acionistas e donos de banco, como BTG Pactual, Itaú e Banco Mundial. Essa informação você pegou ontem? Dados encontrados em site de confiança aqui na internet. Ao contrário... A resposta de vocês não tem, assim, quiser responder, tudo bem, né? Mas aqui a gente está num debate, né? Com todo respeito. Com todo respeito, mas é aquela coisa, a população precisa saber por que tanta reclamação depois que trocaram os medidores ou os relógios, e isso aconteceu. Vamos lá. Bom, é importante dizer que... Dá para você tirar um pouquinho o seu débito para pegar agora? Considerando a fala do senhor Fernando, a empresa trabalha dentro de um ambiente de governança corporativa e o grupo tem uma composição acionária com diversos acionistas, alguns minoritários. De fato, tem alguns bancos que são acionistas minoritários. Os acionistas majoritários são instituições ou pessoas que acreditam no modelo de gestão que busca cumprir as regras do ambiente onde ela atua. No caso do setor elétrico, o principal negócio é distribuição de energia em 4 estados e, de fato, surgiu no Maranhão. A empresa lá, e eu estou há 30 anos no setor elétrico e trabalho lá desde quando era estatal. Então, o que importa nisso tudo é o cumprimento das regras e fazer com que essa relação de prestação de serviço ela aconteça dentro de um ambiente de atendimento educado, cortês e dentro do cumprimento das regras. Então, nós temos muita tranquilidade em relação a isso e o negócio, ou seja, a empresa, ela precisa fazer o atendimento à necessidade da população, o cumprimento ao contrato de concessão assinado com a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia, para que ela possa manter-se no mercado. Ele comentou acerca de onde adquire os medidores, onde é que é Equatorial, nas indústrias como Landesguy, General Electric, são empresas que estão no mercado de metrologia do nosso país e que nós compramos diretamente a eles. Esses medidores, quando eles chegam aqui, eles já vêm lacrado porque é o fabricante que tem a certificação do Inmetro. Tá? E o padrão que a gente adota para a instalação dos equipamentos, que é a balança dessa relação de prestação de consumo, porque o medidor, uma vez instalado, ele precisa ser instalado dentro de um padrão, ele tem que ter uma caixa, e aí esse padrão é responsabilidade do cliente, é a caixa, o aterramento, o disjuntor, os eletrodutos, ou seja, a preparação daquele ambiente que vai receber o medidor é responsabilidade do cliente. E a concessionária tem o dever de ir lá, quando ele pede a ligação nova, inspecionar para ver se aquele padrão está dentro dos critérios de segurança, porque, por exemplo, se estiver faltando a arte de aterramento, ela não liga e diz, olha, precisa colocar a arte de aterramento, porque senão as instalações elétricas internas vão ficar vulneráveis.
vulneráveis. Então, existe um padrão e esse padrão ele está disponível nas nossas agências de atendimento, no site da Equatorial Energia, para que as pessoas possam, ao pedir uma ligação nova, eles receber essa energia com segurança. Os demais itens, em relação ao órgão credenciado no Estado e se existe um termo de cooperação técnica com qual órgão, o Carlos certamente tem mais informações. Carlos Moraes, gerente de relacionamento com o cliente. Eu queria aproveitar, Sim. Se você me permitir, há uma denúncia de um suposto pagamento para troca de medidor. Eu queria saber, no valor de R$150, eu digo suposto porque não tem comprovação, dados comprobatórios. Nem tudo que o povo fala é verdade. Isso existe? Não, o medidor ele é trocado de graça. Agora, nós ofertamos a troca do padrão, a normalização. Então, a Equatorial também tem um padrão. Se a pessoa quiser, ele faz pela conta dele, mas nós temos a caixa, podemos fazer o serviço tudo e cada item tem o seu valor. É uma opção de escolha do cliente. Mas sábado foi feita essa reclamação, porque nas casas de construções o valor é barato. E vocês estão cobrando 350, onde a caixa, a bengala e o... R$75. E vocês estão cobrando 350. Aí fica complicada essa situação. O Carlos deve ter mais detalhes sobre isso. E o Carlos ouviu essa reclamação sábado na Rádio Coimã. Eu brilho no sol. Vamos lá. A preocupação da sociedade civil organizada... Senta aí, por favor. Não é... Porque fica melhor para mim. Lutar contra a Equatorial. Não. Mas que a Equatorial cumpra o seu papel perante a sociedade, até mesmo como empresa. Porque hoje todas as empresas estão trabalhando em relação à qualidade total, não é? O bem serviço à população, à comunidade, saber como lidar com o consumidor, né? com respeito, com humanidade, né? Saber que cada caso é um caso, deixar essa sede insaciável do lucro, mas o respeito à pessoa humana, né? A qualidade total. Hoje todas as empresas que se prezam, todas as empresas no Brasil e no mundo que estão realmente num patamar de evolução como empresa, estão lutando em relação à qualidade total. Essa é a preocupação nossa, da qualidade total do serviço da Equatorial. Não é lutar contra... Não, ela é uma empresa... Pode continuar. Essa empresa é o que nos serve a energia e o que nós queremos é a qualidade total do serviço à população, o respeito à população, o respeito à pessoa humana. Isso que nós queremos. Vamos lá. Carlos Moraes. Essas são as manobras de normalização. Não tem problema. A internet aqui do celular não... Mas vamos lá. Eu, complementando um pouco dentro do que o senhor Fernando comentou, agradecer os comentários, dizer que ainda no estado de Alagoas a gente não tem uma empresa, porque ela precisa ser certificada pelo IMET. Então a gente está em busca de um laboratório, de repente até uma parceria com a Universidade Federal no futuro, que é uma instituição de Alagoas muito bem conceituada, a UFAL, de repente com o próprio Instituto Federal. Então a gente está em busca de um laboratório hoje aqui certificado. O laboratório que faz... A turma está pegando o nome, porque no princípio da transparência, até o final do programa eu vou lhe dizer o nome, mas hoje ele fica em Fortaleza. Ele não tem nenhum vínculo com o Grupo Equatorial, até porque não pode ser assim. Até porque quando se faz uma aferição no medidor, em laboratório certificado pelo IMET, o senhor colocou muito bem, volta um laudo, que esse laudo é que se constatada alguma violação no equipamento ou algum não registro de consumo, a legislação permite que seja feita uma cobrança desse consumo respeitado alguns limites. Então hoje ainda esse laudo é feito fora do estado. O que é que a gente faz? Recebe um dossiê que fica à disposição do cliente, o cliente pode ter uma cópia e essa instituição ela é certificada pelo IMET. Exatamente, porque essa é uma reclamação administrativa, o cliente ele recebe uma fatura, ele pode questionar, a fatura é questionável, é normal, né? E pode até ir aos órgãos de defesa de proteção para que seja questionado. Então a gente tem que apresentar um documento de um laboratório totalmente certificado. Então, complementando um pouco das questões.
E a Equatorial, ela tem participado, assim como o convite foi feito pelo pastor Luiz Hamilton no último sábado, estivemos na rádio Farol e agora aqui na Rádio A Voz, para trazer informações e debater. Fizemos isso com Defensoria Pública, com o Ministério Público, com os PROCON estadual, um evento na semana passada na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, porque o que a Equatorial quer mostrar? O senhor Aldrin colocou de uma forma muito brilhante, eu acredito que é isso, a Equatorial, na sua experiência no setor elétrico, oriundas de operações do Maranhão e do Pará, onde a gente conseguiu elevar a empresa a patamares de qualidade, ela quer fazer o mesmo por Piauí e Alagoas, as últimas aquisições. Então a gente tem que corrigir sim algumas posturas de campo para que o cliente ele seja respeitado e com certeza ela rapidamente possa cumprir o seu papel. Nós viemos ao estado de Alagoas para ajudar o desenvolvimento do estado e, por outro lado, levar programas sociais para as áreas onde o cliente no setor elétrico precisa, seja eficiência de energia, seja tarifa social. Então, esse é o objetivo da empresa. Eu vou pedir, Carlos, você tive assim mais um contato contigo sábado, estou conhecendo hoje o Luiz Carlos Cardoso, também bem competente. Eu solicitei com a Kelly lá, né, no sábado, na Rádio Coirmã, que vocês fizessem um mutirão, mas fora do já. Um mutirão nas artérias mais prejudicadas, ou seja, nos bairros mais prejudicados, dando a cara a tapa. A Equatorial solicita, claro, uma prevenção policial, mas vocês querem, para mostrar à sociedade que vocês querem resolver. Porque só ficar no debate, só ficar um diz um lado, o outro diz o outro, tá igual a mulher que briga com o marido. Na semana passada, pastor, isso está colocando, é tão importante. O senhor Aldrin trouxe um áudio de uma situação no Maceió 1. Semana passada nós estávamos lá, com a liderança comunitária, com atendentes, com cadastradores da tarifa social, trocando lâmpadas eficientes social e tentando resolver a questão das contas em aberto para evitar o atrito e, assim, não expor também o profissional. O intuito não é que Agora, Carlos, eu não estou falando da questão da tarifa social, que são bairros que têm uma certa condição financeira menor. Eu estou falando daqueles que os relógios foram trocados, que tem um pouco mais do que uma tarifa social, tem não digo um equilíbrio financeiro, mas uma sobrevivência que está vindo mais alto. Então, o Já está se tornando um território meio perigoso. Por quê? Pelo fato de que o Já não tem só Equatorial. Tem vários outros setores que o cara perde a manhã toda, às vezes até mais de um dia. Eu estou solicitando, não é a questão da tarifa social em bairros de calamidade. Não. Eu estou solicitando para bairros como Graciliano Ramos, que não é tarifa social. Escolher lá a sede da associação. Perfeito. Escolher a sede de algum sindicato de bairro. Por quê? Porque eu tenho uma associação e sei o que é isso. Quem está conosco são as comunidades. Ir para um bairro ou para uma grota e fazer a tarifa social, trocar lâmpada, é fácil. Eu quero resolver o problema dos aumentos do consumo depois da troca do relógio. E fazer esse mutirão, sim, em lugares onde o bairro está sendo mais afetado. Praticamente toda a Maceió está sendo afetado. Eu não estou falando de grotas, nem esses bairros como Maceió 1, todo o estado, Maceió 1, 2. Eu não estou falando de tarifa, não, que é obrigação, é legislação do governo federal. Agora, eu estou falando de mutirões focados, regiões assim, vai ser aqui em Bebedouro, então vai atingir Santa Amélia, vai atingir uma parte do Tabuleiro, vai atingir o próprio aqui, depois do Marco, do sul do Marco. Então, essa região vai ter tantos dias. Um lugar mais seguro, não é assim ao ar livre, dentro de uma associação, solicita o aparato policial, que o fardamento coloca um certo respeito, impõe respeito, e a população vai sentir que vocês querem, porque tarifa social é para um interior pobre, é para um bairro que recebeu por uma calamidade. Não estou falando, eu estou falando de pessoas que trocaram o relógio
foram trocados os relógios, que tem sua renda mais de 3 salários, mais de 4 salários, mais de 5 salários, e estão sentindo. Senta aí, Rodrigo. É uma sugestão. Até tempo pra Você gostou? Gostei. Pegar o microfone. Outra sugestão em relação a esta questão ao atendimento à comunidade. Vocês querem ganhar o povo de Alagoas? Né? Vocês querem ganhar a população de Alagoas? Busque resolver as questões das pessoas de forma humanitária. E outra questão é em relação às dívidas dos consumidores. A forma que está sendo colocada para os consumidores, forma de pagamento, é impraticável. É impraticável, entendeu? Eles cobram, parece que é 30% da dívida. Eu acho que se vocês querem resolver, eu acho que é até bom para a empresa. 10%. Facilitar, nem 10%, mas facilitar de acordo com a realidade do consumidor. Por exemplo, o consumidor ganha mil reais, aí vai pagar 30%. 30%, como é que pode? Do valor. Às vezes tem 5 mil reais, 10 mil reais de dívida, e vocês ficam sem receber para sempre. Né? Aí tem muitos consumidores que não podem nem mudar o nome para muda de casa, está devendo, não pode mudar o nome para residência. Porque nesse período, Raul, nós temos que entender que o Brasil passou por uma crise de desemprego, e ainda está na crise de desemprego. Uma crise financeira muito grande. Sabe quem paga direitinho? Desculpe aí os que têm condições, que pagam também, mas quem paga 70% são aqueles ralézinhos que saem 4 da manhã, que querem pagar. É os que pagam. Com todo o respeito à classe alta. Não tenho nada contra. Mas quem mantém uma equatorial, uma casal, que já querem privatizar casal também. Então, quem mantém esse sistema é o pobre. E o pobre, às vezes, chega lá, 30%, 40%. Como é que ele vai pagar? Ele vai matar a família? Então, que se dentro de certas situações de erros ou acertos, vamos ser flexíveis. Por exemplo, mutirão. A Equatorial ouviu na Rádio A Voz uma proposta de mutirões para os bairros. Não estou falando tarifa social, não. Vamos tirar o discurso de um palanque educacional, que isso aí todo mundo já sabe. Vamos para a realidade das casas que o cara ganha 2 salários, 3 salários, 5 salários, que o relógio foi trocado e está vindo 600, 800, que só vinha 180, 200. Eu estou trazendo aqui uma solução. Está registrado, todas as duas aqui anotadas. Interessante, porque é importante isso. Vamos levar. Ter a comunicação. Outra coisa é equatorial, porque o pessoal que está no já tem aquela população todinha para carteira profissional, identidade, isso, é aquilo. Quando chega na equatorial, até os funcionários ficam estressados. Às vezes não é despreparo, às vezes é o clima pesado de informações. A Prefeitura de Maceió, um exemplo, a dívida do IPTU, ela está parcelando até em 48 vezes, né? 48 vezes iguais, parcela iguais. Não tem esse negócio de você pagar uma o que é melhor receber do que perder. Perder. Sabe como é que é? Isso aí eu tenho certeza. Os colégios particulares, o ISS. Não é só os pobres, não, os ricos. Os próprios ricos. São ricos, mas têm suas obrigações. Não é? Eu acho que abrindo essa proposta em relação para vocês receberem essa dívida, não é? Eu tenho certeza que a arrecadação da Equatorial vai subir de uma forma fantástica. Rodrigo, porque vai dar chance para que as pessoas que devem a Equatorial pagarem, aquelas pessoas que passaram dos 5 anos, né, em relação ao SPC Serasa, que estão lá sem poder trocar de casa, trocar o CPF da residência, colocar no nome próprio, vão querer resolver isso. Outra coisa importante, eu acho que é uma ação, eu trabalho muito com mutirão e ação social, pequeno porte, e mutirão, grande porte. Eu acho que esse momento é um momento de mutirão de grande porte. Por quê? Por exemplo, vai não ligar, se eu soltar o telefone, como soltei na Farol, não vai parar, é o dia todo. A questão é essa. Precisamos... Onde está o problema? Existe, isso é fato. Vocês reconhecem que isso está acontecendo. Agora, vocês foram focados, educados para defender a empresa, sim, concordo. Mas tem momentos na vida que a gente tem que dizer, empresa, alguém maior que vocês dois, realmente está havendo uma discrepância e perdemos o controle.
Quando a gente tem essa humildade de reconhecer que perdemos o controle, começamos a ganhar. Como? Precisamos fazer uma auto-reavaliação dentro de um contexto de cobrança. Porque se é o relógio ou trocou o relógio, eu não quero saber, por coincidência ou não, após a troca do relógio, aumento de 200, 300, 400 até 1000%. Vamos fazer um mutirão? E no dia 11, eu já quero dia 11 de março, que vocês tenham essa ideia, porque vamos sair do... Só o cara ir para o shopping já paga um valor alto. Não vai passar uma hora, aí ultrapassa de 2, 3 horas, já paga outro valor. Então, Carlos, por favor. Está registrado. As duas sugestões são muito boas. Inclusive, até fundamentando um pouco o senhor Aldrin de Lima falou aqui, fizemos uma parceria no ano passado com o PROCON, que foi aquele feirão Pro Consumidor, e foi isso. Lá nós conseguimos negociar com as pessoas, colocar elas para poder atuar e voltar a uma normalidade de pagamentos. Então, assim, são duas sugestões que estão aqui anotadas e que a gente vai providenciar, se organizar, para com certeza estar trazendo essa notícia também. Dia 11 de março. Pastor Luiz Hamilton. Muito bem. Carlos, executivo de comunicação. Duas propostas, uma minha e do Aldrin, que precisamos sair do palanque teórico, mecânico, e agir com a ação, coração. Porque de uma forma ou de outra, estão mexendo com os sentimentos das pessoas, dos usuários. E quando mexe, vai mexer com a sua feira, vai mexer com os remédiozinhos que a pessoa tem pressão alta, que a maioria hoje tem pressão alta, desse aumento que está acontecendo. Por exemplo, aumentou e não pode aumentar. Esse é o problema. Não é só aquele aumento naquele mês. Não parou de aumentar. Para quem pagava, pessoas que ligaram para mim, pastor, como é que eu tinha? Antes de assumir a Equatorial, a Eletrobras trocou meu relógio. Trocou. E eles trocaram um relógio atualizado da Eletrobras. E depois que trocou, aumentou. Então, a gente precisa ter um relacionamento de confiança. Eu acho que a palavra chama aqui. A Equatorial precisa reativar a confiança, porque ninguém hoje está confiando em vocês. A palavra na Equatorial. Quem está falando aqui é uma pessoa que anda norte, sul, leste, oeste. Todo mundo me para, me questiona. Pastor, e terça-feira? Ele disse, vai ser do mesmo teor da Rádio Farol. Eu quero que vocês tenham êxito na sua caminhada, que é árdua. Nos ajudar. Porque vocês perderam. Vocês perderam o viés da confiança. É como um relacionamento, quando a mulher, o cara diz, vou ali na esquina comprar o pão. Quando o cara é prostituto, ela não acredita que ela sabe que a panificação está ali, mas ela não acredita mais que ele vai para a panificação. É o que está acontecendo. O tema é duro que eu vou falar. Essa prostituição de aumento de energia gerou a falta de credibilidade e confiança da população e principalmente dos usuários. Porque todos são usuários. Quem mora, ninguém mora com o fio ligado, tem um relógio. Só para salientar aqui, onde o líder estava aqui ontem, ele disse que só lá são 15 mil casas, 25 mil moradores. É muita coisa. Só 15 mil, tudo bem, lá é tarifa social, que é grota. Eu não estou falando de grotas, nem esses condomínios que tiveram alguns problemas lá em cima, que também tarifa. Eu estou falando de outro tipo de tarifa. É a tarifa do respeito, da credibilidade, da reconquista, do recomeço. Tudo na vida é um começo e um recomeço. Nesse caso aqui, vocês vão começar recomeço, reconquistar a confiança do usuário. Porque se não houver isso, haverá uma manifestação popular. Já tem para o dia 5. Já tem para o dia 5. Isso não é bom. Isso não é bom. Porque pega mal para a empresa. Pega mal para a empresa. E já está havendo uma ação para que a CEAL retome. Porque a forma que foi negociada foi errada. Existe uma ação no Supremo. Do Supremo. Então, às vezes o lucro pode diminuir
e reconquistar, e a população dizer que não queremos mais perder a Equatorial. Eu acho que esse é o discurso. Por favor, o senhor, que é um homem também, muito sábio, 30 anos, não é bobo, passou por todas. Luiz, Aldrin, seu Fernando, seu Edson, o que a gente tem feito é buscado atender as nossas responsabilidades enquanto distribuidora e essas oportunidades que nós temos, identificando essas situações exatamente para que a gente possa melhorar, e estamos muito empenhados nisso, em melhorar a qualidade da nossa prestação de serviço e da energia que a gente entrega em Alagoas. Então, esse é o principal compromisso. Então, todas as oportunidades e as ideias irão vir. E é um conjunto de iniciativas, inclusive campanhas para que a gente possa estabelecer bem claro os direitos e deveres, não só da Equatorial, mas dos clientes, dos consumidores, e fazer essa aproximação, ampliar essa aproximação que hoje já é feito em algumas comunidades. O engenheiro Corinto Campelo, ex-prefeito de Maceió, que também se aposentou pela antiga CEAL, também tem suas manifestações. Está todo mundo, engenheiro, médico, advogado, está todo mundo sentindo. Eu acho que essa proposta do mutirão, essa proposta de se aproximar das associações de bairros, de condomínios também, é importante. O Aldrin disse outra coisa importante, tirar esse negócio de 30%, vamos tirar esse percentual, que quem quer pagar quer facilidade, e quem quer receber quer se manter. Então, a necessidade e também a outra necessidade de juntar e caminhar juntos. Eu acho que quem vai perder é aqueles que torcem o contrário. Que existe uma torcida que dê tudo certo, irmão. Nós estamos aqui para torcer que a Equatorial seja bem sucedida. Agora, tem que haver o respeito com a comunidade, com a população. Eu não estou falando de tarifa, vamos esquecer o discurso da tarifa social. Eu estou falando das casas que foram trocadas, casas boas, que pessoas ganham 3, 4, 5, mais de 3 salários mínimos, que não suporta. De 200 e pouco, foi para 800, 3 mil, 4 mil, isso está fora da lógica. E relógios que foram trocados pela Eletrobras e vocês trocaram também. Luiz, você entende que, lógico, parte disso tem algo que de fato tinha irregularidade e que após a atualização a pessoa passou a registrar o consumo real e, logicamente, ele tem o dever de pagar pelo consumo real. A gente tem situações... Mas o interior todinho, sábado, Todo todo o estado... Olha só. Então posso, com educação, eu vou fazer aqui uma observação meu crítica, mas é a minha função. Então todo mundo é desleal, desonesto, porque então os relógios todos estavam errados. Não é isso que eu estou falando. Deu para entender mais ou menos? Luiz, Oi. Deixa eu dar um dado importante para, até na transparência, complementar esse debate. 3338, Corinto Campelo. Você minutinho só. 3338, engenheiro, trabalhou na CEAL. Liga para cá porque conhece mais a fundo. Porque a gente, quando fala de uma coisa meio abstrata, a gente está falando de reclamações. Eu não estou falando do conteúdo de onde vem a base. 3338-2403. 3338-2403. Você que tem um conhecimento com mais embasamento do que era a CEAL, a Eletrobras ou agora a Equatorial e foi funcionário da CEAL, liga, porque você vai participar e vai ajudar a gente a compreender onde está o problema. Existe um problema, isso é fato. E o problema maior é o bolso. E quando dói no bolso, dói, aí por isso que tá. Não tem ninguém que elogie. É isso. Alguma coisa está errada. Unanimidade é burrice. Mas nesse caso da Equatorial, é unânime a reclamação. Fernando. Eu antes de me colocar, vou dizer que eu e o Aldrin tem que se retirar, que tem outra fase importante que não pode faltar. Tem um caso da Silvana Chamusca, tinha um restaurante aqui na capital. Ela está morando há 2 meses no Uruguai. Mora no Uruguai. O lugar do restaurante dela, a conta vinha 400 conto. Sabe como está vindo fechado, tudo desligado. 2.500 conto. Depois trocou o relógio. Depois ela está nem morando aqui. E o restaurante está fechado? O restaurante fechado. Qual bairro? Japtiúca. Eu vou dizer outra coisa, no meu caso aqui.
eu pagava no máximo 186, 176, variava. Sabe quanto é que eu pago de energia hoje? Ela paga R$ 296 e poucos centavos. E a luz tudo apagada, só quando eu chego em casa que eu ligo o ar-condicionado, o ventilador, ligo a televisão, certo? Eu acho que o seguinte é que ninguém está querendo destruir a imagem de ninguém. Eu acho que tem que haver respeito mútuo de empresa, usuário e empresa. Eu acho que eles deviam convocar uma grande reunião com a população, certo? E botar a cara para bater, e ó, olho no olho, e procurar resolver os problemas que estão pendentes. E haver mais participação popular no Conselho de Usuário da CEAL. E o Conselho de Usuário também, o povo participar para discutir essas questões. Eu acho que não houver a sintonia, sociedade e empresa, isso vai acabar mal. O acabar mal é a linguagem do alagoano. Não tem aqui, ninguém está aqui com tom de ameaça. Não, mas o acabar mal, porque vai chegar o momento que a pessoa vai perder o controle. Existe um grupo do Facebook, já está com 5 mil pessoas, e eu estava mostrando até aquele que eu não sabia nem que ia haver manifestação. O Walter Júnior, sim, convocando o povo para um protesto lá no Parque Industrial, dia 5. Isso está apenas conversando. Se você não tomar a dianteira para tentar frear o problema, isso pode ficar insustentável. A gente está aqui para ajudar. Tanto que a gente tem rádio, tem um jornal, o nosso jornal, tem um site. O que puder ajudar para fazer um bom debate, a gente está aqui para ajudar. Agora, se vocês não forem ágeis, porque sensibilidade. Isso. Com todo respeito, ninguém está aqui, é melhor do que ninguém está aqui para pisar e agredir ninguém. A questão é que, meu amigo, está difícil. São contas que, ó, como aquele pergunto, né? Todos os relógios estão errados. Todos os relógios estão errados. E existem supostas denúncias, volto a dizer, pela prática de movimento social. Tudo que não tem dados comprobatórios são supostos, até que se prove o contrário. Que existe uma questão que aumentam até 40% o consumo nos medidores que são colocados. Isso, se vocês não debaterem com o povo, isso vai se complicar, vai haver manifestações. Eu falo, quando a gente pediu uma SEI e uma CPI que a gente vai dar entrada, não é para ofender a empresa, para vocês botarem a cara para bater frente a frente com um parlamentar, dos representantes da sociedade, e mostrar o que é certo, o que está certo, o que está errado. Eu agradeço a participação do Fernando e do Aldrin, do Jornal Fato. E temos 30 minutos para vocês agora. E vocês vão voltar dia 11 de março. Eu acredito já com a data de um mutirão, eu acho histórico em Alagoas, e principalmente na capital. Em relação a essa fala final do Fernando, né, por exemplo, o exemplo que ele citou de uma senhora que não está lá, se o imóvel está fechado, alguém que tem alguma relação com ela precisa procurar a CEAL para entender se o imóvel está fechado. No mínimo, se ela não pediu para desligar, teria que estar vindo só a taxa mínima. Então, cada caso é um caso, precisa procurar o nosso atendimento para que a gente possa identificar. Porque não justifica. Se o imóvel, que é um restaurante, está fechado, o medidor é dentro, está sendo feito pela média, a pessoa vai lá e olha, o que tem no medidor, que é da parte interna, se esse for o caso, para que isso seja revisto, né, seja corrigido. Se ela não tem interesse em prejudicar ninguém, ela quer o justo, ou seja, se a pessoa consumiu, pagar pelo que ela consumiu. Né? E quando eu citei antes a questão dos eventuais aumentos de imóveis que tiveram o medidor substituído, a gente sabe que uma parcela, e eu volto a dizer, é a minoria, não é a maioria, que tinha de fato alguma irregularidade no medidor. Aí a gente está falando de situações relacionadas à irregularidade nas instalações elétricas ou do medidor, que ali faziam com que o medidor não registrasse o consumo real. Feito isso, regularizou. Não é a maioria. A grande maioria consome a energia dentro dos padrões estabelecidos. O que pode ter acontecido é isso que a gente fala. Medidores antigos, ciclométricos,
e que já não tem a classe de exatidão dos medidores eletrônicos digitais. E complementar um pouco desse debate. Fala, Carlos Moraes. Quem falou por último foi Luiz Carlos Cardoso, que é executivo de comunicação e marketing, e agora o Carlos Moraes, que é gerente de relacionamento com o cliente. Trazer informação. O nosso cliente que está nesse momento escutando, agradeço essa audiência, possa entender um pouco do que está sendo colocado e debater também com as outras pessoas. Pastor Luiz Amil, nós tínhamos 23% dos medidores no estado de Alagoas, nós temos 1,2 milhões de unidades consumidoras. 23% estava parado, faturando o mínimo da fase. Que termo técnico é esse? Trocando miúdos, sendo objetivo. Uma unidade menor, 30 kW. O cliente poderia ter todos os equipamentos básicos, uma geladeira, um ventilador, televisão e lâmpada. Não falei em equipamentos pesados, de ar-condicionado, estou falando do básico. 30 kW era o que se faturava. Se eu tenho ideia, uma geladeira de 200 e poucos litros, a menor, selo Procel em metro A, ela 24 horas de funcionamento, a geladeira é o equipamento que fica funcionando o tempo todo, ela tem um consumo testado em laboratório de em torno de 26 kW, só a geladeira. Então assim, as pessoas acostumaram, algumas, não é toda, por isso que eu volto a dizer, isso que o senhor traz de forma muito lúcida. A gente precisa da unidade consumidora para ver onde tiver erro, a gente tem que corrigir, a gente tem que melhorar em respeito ao nosso cliente. Mas uma parte desses clientes, além do que o Luiz citou, de algumas irregularidades, 23% desses consumidores pagavam a taxa mínima quando utilizavam a energia normalmente. É uma culpa do cliente? Muitas vezes não. Eu recebo a conta todo mês que a empresa me entregava. Então, eram contas da ordem de 17 a 19 reais. Quando a gente troca, que passa a ter um consumo real desses equipamentos que eu citei para o senhor, dá em torno de uns 100 kW. A uma tarifa de 83, 84 centavos, a gente sai de 17, 19 reais para em torno de 80 reais. Então existe um impacto financeiro que a gente precisa, como o senhor bem colocou, trazer informação, explicar, até porque ou facilitar, por exemplo, aquele relógio antigo que ninguém nunca trocou. Pois é. Então a empresa equatorial tem que ter acessibilidade nesse aumento um pouco mais alto, que aquele relógio era antigo, hoje não estava mais, estava dentro da casa, que era antigamente dentro da casa. Então, ao acontecer essa fatalidade, aumentou, vamos dividir aqui, sem ter esse negócio de 30%, porque o que está atrapalhando aqui, veja, eu acho que vocês saem daqui com uma visão boa, positiva. Com certeza. Já ganho, já tem lucro já na cobrança. Tira esse percentual que sempre foi alto, desde a CEAL, desde da Eletrobras, quando vai negociar é 30%. Para o momento do Brasil de desemprego, por mais que o camarada esteja desempregado ou fazendo bico, é necessário que haja uma compreensão. Se foi o relógio que era antigo, estava dentro da sala, era dentro do jardim, alguma coisa, nunca botaram lá para fora, porque nunca houve uma fiscalização da antiga CEAL. A Eletrobras tentou, mas não foi tão eficiente, e vocês veem com uma qualidade de eficiência. Então, para que não haja um choque, por exemplo, lá na associação, eu peguei um prédio que o relógio é dentro da recepção. Estou consciente que vai vir uma pancada, e nós não temos nem mensalidade, porque eu fiz um voto a Deus de não ter mensalidade, nem tampouco anuidade. Eu faço parcerias com as estatais e a gente faz os mutirões, ações. Agora, sexta-feira, dia 21, vamos ter glaucoma, pterígio, o que você imaginar, exames de graça, de vista de graça. Sexta-feira até mostrei e divulguei. Mas o relógio da associação, do prédio que nós assumimos no dia 5 de setembro, esse prédio que foi doado para a associação, que a gente não tem condição de pagar o aluguel, o relógio é dentro. Eu já estou assustado. Aí a gente fica preocupado, porque... E aí, pastor, uma contribuição até para a segurança. Hoje a gente vive numa situação de segurança. Quando o medidor é dentro, o criminoso, ele percebe e ele se apresenta, às vezes até ele se traveste de trabalhador da Equatorial, e às vezes até de outras empresas,
Aí ele percebe o medidor, olha, preciso ir até o medidor aqui para fazer uma inspeção. Aí você abre a porta do seu imóvel, da sua casa, da sua empresa, lá dentro ele anuncia a prática. Então, a orientação é que esse medidor seja colocado para a parte externa, para que a equipe, quando chegar, ela possa ir até o medidor, lógico, tem que fazer abordagem, dizer a que veio. Não, eu estou dando a cara, tá? Porque eu assumi dia 5 no ano passado, 5 de setembro. Recebi um prémio, doação 3 anos, para a gente fazer o trabalho que eu fazia sempre nas ruas. Eu era um cigano de 23 anos fazendo trabalho social. 23 anos. Eu, obviamente, aceitei, recebi uma bênção de Deus, porque nós não temos anuidade de mensalidade. Eu acredito muito que a verdadeira associação não cobra. Ela presta serviço. E a gente percebe, eu percebi, disse, eita, poxa. Quando eu vejo essa situação acontecendo, eu já fico de baba no molho, porque é preocupante. E não só é o prédio que eu estou. O Benedito Bentes, boa parte do complexo do Benedito Bentes, 1 e 2, uma população de mais de 200 mil habitantes, são muitos conjuntos, por isso se chama complexo, tem essa situação dos relógios dentro da casa, no caso, era uma clínica da recepção. O que fazer, como fazer, qual o caminho, porque vem um valor a menos, e não é de agora. Vai vir pancada, não vai vir? Então, qual o procedimento? Eu não estou só falando da minha situação, falando da situação de todos. A resolução 414, ela estabelece um critério para a cobrança de consumo não registrado. E o correto é, logicamente, que esse medidor seja colocado para fora. Primeiro, tem que providenciar o padrão para a parte externa. Né? Quais são os padrões? O padrão, se é um ambiente comercial, ele tem lá os critérios com a altura da caixa de medidor, o disjuntor, o aterramento, os eletrodutos e tudo. Em qualquer ponto de atendimento da Equatorial, você vai pegar esse padrão, contrata um eletricista de sua confiança para montar quando estiver pronto e diz, ó, eu preciso que troque o medidor de local. Vai tirar da parte de dentro e botar lá na parte de fora. Esse é o critério. E aí, a partir daí, vai passar a registrar o consumo correto, adequado. Certamente que se no dia que o leiturista passa lá, ele tem acesso até o medidor, ou seja, está fazendo o consumo correto. Agora, se ele tem passado e não está pegando, tem algum acúmulo de consumo que vai ser cobrado na hora que ele colher a leitura. Então vai ser cobrado o acúmulo de consumo aí de um determinado período previsto na legislação. Mas aí, pastor Luiz, o que a gente leva daqui é a certeza de que a gente tem tido muitas sugestões de oportunidade de melhoria. Temos 15 minutos, eu vou dividir o tempo para vocês. Avaliar essa questão dos mutirões em bairros onde a gente tem um volume maior de reclamação em relação à troca do medidor e tem ali alguma relação com o valor da conta, que, diga-se passagem, a composição da conta ela é muito clara e na conta vem muito bem. O que você tem de consumo é um valor, o que tem de encargos do setor elétrico previsto na legislação federal é outra, o que tem de encargos estaduais, no caso do ICMS, que é uma lei estadual, é outra, tem PIS e COFINS que vai para a União, tem a iluminação pública que vai para os municípios, enfim. Se você for extrair, ó, por exemplo, essa conta aqui, ó, de 274, então olha, essa aqui é a conta mais atual dessa cliente, que ela pagou 190, aqui de consumo, de fato, nessa conta, ela é baixa renda, apenas algo em torno de 110 reais, o restante, aliás, 96 reais, o restante tudo é encargos. Então a composição da conta ela é muito clara e a pessoa, se tiver o cuidado de ler a conta, ele vai ver que os impostos são mais caros que o próprio consumo. Os encargos, ou seja, mas isso tudo é regra do setor elétrico e é o modelo do setor. Então, o que as distribuidoras fazem no Brasil inteiro é cumprir essas regras. E aí nós vamos também fazer levar essa sugestão de buscar flexibilizar a questão da negociação. Se hoje é 30% a entrada, vamos ver a possibilidade de flexibilizar
considerando essas situações específicas. E o compromisso maior também é ampliar as ações para que a gente possa ter uma relação com nossos clientes cada vez melhor, né, nessa questão da abordagem, ela ser melhorada cada vez mais, e fazer uma campanha de divulgação de direitos e deveres, de orientação para as pessoas. E a rádio aqui está, como diretor-geral da rádio, está à disposição de vocês para a gente colocar a vinheta de esclarecimento para a população das 6 à meia-noite, de hora em hora. Então, fica essa situação aqui com o diretor da rádio. Eu acho que o papel fundamental do rádio é isso. Questionei com força, mas questionei pensando na mesma que o ouvinte está pensando. Carlos Moraes. Queria complementar primeiro com alguns agradecimentos ao espaço, porque a informação, o bom debate que começou no sábado. Sábado na Rádio Coirmã, Rádio Farol. Tivemos lá a presença também de outros pastores, alguns evangelistas. E as igrejas estão preocupadas, essa é a questão. Porque conseguem ouvir um pouco, principalmente, o que eu vou dizer agora para o ouvinte da Rádio A Voz, é que a Equatorial ela tem por objetivo o desenvolvimento do estado de Alagoas, ela tem por objetivo atender o seu cliente com qualidade, respeitando a legislação. A legislação do setor elétrico, a resolução 414 da ANEEL, o Código de Defesa do Consumidor, e na última semana, além dos fóruns individuais com o Ministério Público, com os PROCONs municipal, estadual, defensoria, nós participamos também de uma audiência lá na OAB, na Comissão de Direito do Consumidor, para mostrar com exemplos também que o objetivo é cumprir a legislação no estado de Alagoas, desde que ela também se complemente à legislação do setor elétrico. A gente tem todo um respeito ao estado onde nós estamos presentes, à cultura, o senhor bem colocou. Então aqui um debate muito que começou no sábado, aqui ele continuou, somente a ausência de selo não seja uma multa. Precisa de todo um procedimento, tirar o equipamento, levar para um laboratório, verificar se houve ou não alguma violação daquele equipamento, e o Luiz muito bem colocou. Não é a maioria, é uma minoria que a gente às vezes encontra essa situação, e a legislação nos permite cobrar um valor em recuperação. Dizer também que o atendimento a cliente, seja no balcão, como o senhor já citou algumas vezes, seja dos prepostos da Equatorial, eletricistas ou leituristas que vão aos lares dos clientes, estão sendo novamente treinados, reciclados em comportamento, em postura, em abordagem, e pedir ao cliente, visitou uma equipe da Equatorial à sua residência, aquilo que nós falamos no sábado, anote a placa do veículo, anote o número interno que tem no veículo, peça aos profissionais que se identifiquem, mas por esses números já dá para identificar o dia, o horário, porque se o comportamento ele for indevido, o cliente resiste à sua reclamação nos nossos postos de atendimento ou através da nossa ouvidoria, para que a gente possa apurar. Nosso interesse é que nós tenhamos profissionais lidando com o consumidor de energia, respeitando o cliente, respeitando o consumidor, não só em Alagoas, mas em todos os locais. Qual o telefone para a população? Uma reclamação agora imediata. Houve um flagrante, houve um abuso de poder, houve um desrespeito ao usuário. Ele às vezes não tem o deslocamento onde mora para ir para um JA, não tem paciência. Qual é o número? Ele pode ligar no 0800 082 0196. 24 horas. 0800. Gratuita ligação. 0800 082 0196. Pode ligar pelo celular? De atendimento. Do celular. É gratuita a ligação. Não importa se é vivo, se é claro. Isso. Lembrar que isso, como o senhor colocou, a reclamação, se for um problema de fornecimento de energia, como nós vivemos coincidentemente aqui hoje, nós temos já um assistente virtual, que é um Zap, que é a Clara, 82 21 26 9200. É Zap. Aí é Zap, mensagem de texto para situações de falta de energia, variação de tensão que possa danificar algum equipamento. E aí tá aí, 82 21 26 9200, a Clara. Mas as situações, voltando à pergunta e sendo muito objetivo, uma informação, o Carlos ou o Luiz esqueceu de dizer algo que eu preciso saber, quero reclamar uma situação que está acontecendo, nós temos o 0800
0820196. Ligação gratuita de celulares, de telefone fixo, 24 horas para que o cliente possa ter o atendimento equatorial. A moradora de São Jorge esteve aqui semana passada e fez a reclamação que o poste, a estrutura do poste está atrapalhando na calçada dela, a encanação, o saneamento, e foi solicitada pelo Equatorial a mudança do poste, porque estava prejudicando, até houve rachadura por causa dessa situação. O fluxo forte, né? Então, gases, né? E solicitou Deslocamento do poste. Então, foi uma equipe lá e cobrou dela R$2.000. E eu dou o número a vocês. É importante para ele verificar. Porque isso, falou aqui, está gravado aqui, né? Foi Belk. E a gente fiquei preocupado porque ela veio aqui pessoalmente. E reclamou. Eu tenho 10 minutos. Vou dividir em 5 suas considerações finais, sabendo que dia 11 de março estaremos aqui com uma satisfação para ouvir de vocês assim, pastor, olha, temos boas notícias, que eu acredito são as boas novas, porque eu percebi que vários síndicos de condomínios de porte alto tendo problemas também, e as igrejas também tendo problemas com a questão dos relógios que foram trocados. Executivo de Comunicação e Marketing, Luiz Carlos Cardoso, nas suas considerações finais, 5 minutos. Agradecer a produção do programa, a Rádio A Voz, você, pastor Luiz, a todos os ouvintes que conseguiram participar, né, enquanto nós estávamos aí nesse nosso debate, aquelas pessoas que estavam aqui no estúdio, que ajudaram aí nesse entendimento. Isso são oportunidades para que a gente possa melhorar a qualidade da nossa prestação de serviço e também da energia que nós entregamos em todo o estado de Alagoas, e dizer que nós vamos estar à disposição da emissora sempre que tiver esses assuntos relacionados a essa relação de prestação de serviço com todos os clientes de energia elétrica aqui em Alagoas. Então, saio daqui assim, muito satisfeito com essa oportunidade que tivemos e, logicamente, voltaremos no dia 11. Eu, estando aqui em Alagoas, virei também, senão... o senhor não fica fixo, não, né? Normalmente eu circulo entre os estados. Então, nós tivemos o privilégio de tê-lo nesse momento hoje aqui, eu né? estou aqui, então eu fico às vezes uma semana aqui, outra lá no Piauí, outra, mas a minha base mesmo é no Maranhão, e às vezes eu vou ao Pará também. Mas se eu estiver aqui, com absoluta certeza eu virei acompanhando o Carlos ou outro porta-voz que a gente vem para a gente novamente retomar esse debate que é muito importante. Agora, para esse esclarecimento. Gostou das praias de Alagoas? Eu já conheci, eu já vim aqui passeando com a família e já vim outras vezes já a trabalho, mas eu já conheci, eu tenho um irmão que morou muito, é militar e morou aqui por 2 anos e eu vinha com uma certa frequência aqui. Gosta do sururu? Eu gosto, eu sou do litoral, no caso de São Luís do Maranhão, e lá... Mas lá é muito quente, né? Também. Aqui é legal. É verdade. Eu sou alagoano, defendo a minha Alagoas. Na verdade, o Nordeste todo, o litoral Nordeste... É um privilégio, né? Não precisa você ir para a Europa, se você tem a sua Europa, que muitas coisas você nem conhece, né, no Nordeste. 5 minutos finais para Carlos Moraes, gerente de relacionamento com o cliente. Eu quero agradecer o executivo de Comunicação e Marketing, Luiz Carlos Cardoso. E coloco a rádio à disposição de uma vinheta para a gente trazer mais comunicação com a população. Eu queria mais uma vez agradecer o Melco que está aqui, da voz e vez a gente também na O mesa. Melco aí. Dizer ao senhor Fernando que esteve conosco, o senhor Aldo, a alegria de conhecê-los. O senhor Edson eu conheci no sábado, pastor Luiz Hamilton, obrigado mais uma vez o espaço. Dizer que Equatorial também é o nosso cliente, tem um outro lado que está sendo feito, que eu preciso reforçar rapidamente. Até o final do ano, até o final de dezembro de 2020, serão mais de 300 milhões investidos na melhoria da qualidade do sistema elétrico. Nós botamos em operação no ano passado as subestações de Giraldo, Oceano e Coruripe.
construímos subestação de serraria em um tempo recorde, ampliamos Benedito Bentes para reforçar a capital. Esse ano tem uma importante obra, que é a subestação entre Ipioca e Paripoeira, que começa a reforçar o litoral norte, não só para trazer qualidade de fornecimento, mas ajudar o Estado em uma das suas atividades, que é a atividade turística. E está crescendo aquela parte. Crescendo bastante, para que no futuro, até o ano que vem, a gente consiga reforçar o sistema até Maragogi. Dizer que a Bacia do Sertão, teremos um novo ponto de suprimento de Santana do Ipanema, para reforçar também o sertão e o interior do estado. Junto ao nosso cliente, além dos canais de atendimento, são 102 municípios onde a gente está presente. A nossa central, que é o 0800 082 0196, Clara 82 21 26 9200, atendimento aqui que o senhor citou no JAS, na agência no centro aqui na capital, em Arapiraca nós temos uma agência de atendimento. E dizer que para o cliente as sugestões estão muito bem anotadas, vamos trabalhar a ideia desses mutirões, verificar flexibilizações de feirões de parcelamento de faturas ou negociação. E também foi feito no ano passado 3.000 geladeiras de famílias que foram trocadas no programa de eficiência. Conseguimos fazer 3.000 trocas de equipamentos para demais clientes, além de mais de 10.000 lâmpadas eficientes. Então, a gente quer estar próximo do nosso cliente, levando a contrapartida também do pagamento da fatura de energia. Mais uma vez, um agradecimento, e 11 de março, com certeza, estaremos aqui para com boas notícias, né? Trazer mais informações. Então, o senhor vai ser o amortecedor nesse hiato, nesse intervalo dele deslocando para outra cidade. Então, o senhor vai ser o amortecedor, né? Com certeza. Muito Mas obrigado aqui, mais uma vez. Muito bem, Painel Alagoas, mais uma vez, com compromisso com a população. A avaliação quem faz é você. É um painel de informações onde acreditamos que o ponto certo desse impasse entre a Equatorial e a população, usuários, serão solucionadas, porque eu acredito nos bons propósitos que a Equatorial existe. Tudo que é novo assusta, tudo que é novo amedronta, mas eu percebo desde sábado que existe um interesse e um esforço grande da diretoria local e fora de Alagoas de consertar o que deve ser consertado e continuar o que estava errado. Ou seja, atualização, né? Atualizou, acabou, é fato. E o que passou do limite vai ter a capacidade de resolver. Eu aqui agradeço, dizendo que, como diz a Bíblia, quem é? Qual é o nome do senhor? Estava desmembrando. Diga aí que não pode. Já terminei o programa. Ele disse. Desde 8 horas eu tenho respeito ao Equatorial, ao entrevistado. Que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Dia 11, volta a ligar, ou eu falo após. Muito bem. É uma questão até de ética, eu estou no final, e às vezes pode vir uma situação que não dá tempo de responder. Eu acredito, prezo muito com o profissionalismo. Lembrando que eu acredito muito que vocês irão resolver as problemáticas, os incêndios, os focos, né? Que o Fernando falou bem claro, que é o momento agora de corrigir, para que aí não venham perder o controle e uma satisfação e uma manifestação popular. Painel Alagoas, aqui amanhã teremos a presença do presidente do Diretório Municipal do PROS, do Estado de Alagoas, advogado Carlos Albuquerque. Muito obrigado. Continua daqui a pouco a voz do Proéder da Polícia Militar aqui na Rádio A Voz. Aqui na segunda-feira temos a voz do SAMU, terça a voz do Proéder, quarta, quinta a voz da Uncisal, que é a faculdade, sexta Sindipref, que é o maior sindicato da Prefeitura de Maceió, e temos outras programações e você faz parte disso. Temos manhã, tarde e noite, e aqui a Rádio A Voz. Sábado completamos 10 meses na direção geral da rádio, e a rádio tem tomado uma proporção magnífica. Quem cresce é você, e a rádio só recebe elogios. Grande abraço.